Olá, pessoal. Bem-vindos ao 23º episódio do Força e Honra Podcast. A gente estava um pouco sumido, né? Como não é novidade para vocês, acabei me elegendo, me candidatando, né, a vereador aqui na cidade de São Vicente e, graças a Deus, aí tivemos um número considerado de votos, mas não foi o suficiente. Então agora vamos retornar com as atividades, né, que estávamos já tendo ao longo do ano passado. Vamos continuar agora em 2025, só que para fechar o ano, né? Bem, não poderíamos esquecer de fazer o nosso podcast aqui também para iniciar o ano que vem já com o pé direito. Tranquilo? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que é o Força e Honra Podcast, lá no YouTube, tá? Nós também temos o perfil no Instagram, Força e Honra Podcast. Sigam lá, compartilhem com seus amigos. O meu pessoal é o SGT Daniel Servinskis, e nós temos também um projeto social, é o Apoia-se barra Força e Honra, onde nós podemos fazer a doação de qualquer quantia, desde R$ 1. E todo o valor arrecadado é destinado a uma instituição ou alguma pessoa que esteja necessitando, né, realmente indicado pelos próprios colaboradores, tá bom? Nós temos administrativo lá, todos os valores são, a gente consegue estar verificando, todos os recibos de doação são guardados para, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está sempre postando, deixando tudo o mais claro possível, tudo bem? Então hoje nós vamos conversar aqui com a minha amiga Fabiana, é uma patriota que eu conheci através da nossa amiga Érica também, outra patriota, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre vários assuntos, né? Vou deixar ela bem à vontade para falar sobre os assuntos que ela achar necessário. Tem muita coisa a se falar, mas a gente vai tentar fazer um programa bem legal aqui, né? Voltado à nossa linha, que é o desenvolvimento pessoal, tá? Eu vou ler rapidinho o currículo dela aqui, que é extenso também, né? Mas vamos lá. Ela tem curso de espiritualidade e meditação, terapeuta da nova era, terapeuta EFT Pro, né? Emotion Freedom Techniques, pós-graduação em neuroaprendizagem e práticas pedagógicas, pedagogia, né? Na faculdade de Anhanguera, bacharel em ciências econômicas, curso sobre psicomotricidade, curso sobre distúrbios de aprendizagem e inglês avançado. Esse distúrbio de aprendizagem, eu acho que para mim precisa. A gente às vezes quer aprender, ler alguma coisa, não consegue memorizar várias técnicas, né? Hoje em dia cada um fala uma coisa, mas Fabiana, obrigado, tá? É uma honra tê-la aqui de verdade. A gente conversou na Praça Barão, se conheceu, né, na Praça Barão lá na tenda, né? O Sim. nosso comitê móvel, mas a gente sente quando uma pessoa é de bem, a gente conseguiu fazer, né, uma proximidade e aquele bate-papo já me despertou a vontade de trazer você aqui no podcast para a gente falar sobre vários assuntos. Obrigado de verdade e a palavra é sua. Se apresenta para o pessoal aí, fica à vontade. Eu me sinto muito honrada com o convite, até porque você está voltando agora, fiquei muito feliz de eu ser a primeira. Eu votei em você, não é para puxar sardinha, mas é verdade, Obrigado, né, agradeço. porque quando eu te conheci, eu percebi que você colocava os princípios acima dos interesses pessoais, e isso me chamou bastante atenção, porque você estava realmente com vontade de fazer a diferença. E foi ali que a gente realmente se conectou com vontade de ajudar, né, Verdade. de construir um futuro melhor. Você falou sobre distúrbio de aprendizagem e eu tinha muita dificuldade para aprender, porque eu ficava na sala de aula prestando atenção em todos os meus pensamentos, menos na professora. Tá. Não conseguia, me achava a aula chata. E aí, como eu tinha disciplina, eu ficava sentadinha, quietinha, mas eu pensava na borboleta e no que eu A queria mente fazer de vaga. tarde, a mente vagava. E outro dia até ouvi uma pessoa que falou assim pra mim: "A pior prisão é o pensamento, é a nossa mente", e é verdade. Só como dica, aproveitando já o gancho, Sim. porque você falou do distúrbio de aprendizagem, eu aprendi com a técnica da EFT, inclusive, que se você apertar a ponta dos dedos enquanto você está estudando, lendo alguma coisa, a parte do cérebro que vai ficar procurando outra coisa para fazer, ela vai estar focada em apertar as pontas dos dedos. Não, E aí você consegue olhar para focar um o pouco. texto e focar. Eu passei isso para um aluno quando eu estava como coordenadora pedagógica, um aluno passou por mim e ele falou assim: professora, eu tenho prova amanhã e eu não sei como fazer. E eu falei para ele sobre a técnica e falei para ele usar. Eh, e ele prestou atenção e ele fez. No dia seguinte ele veio me abraçar que ele tinha tirado 9 na Olha, prova, ele tinha ficado muito feliz.
E era um aluno que ia acabar ficando na recuperação, mas provavelmente porque a mente vagava. Quantas vezes a gente acha que a gente não tem capacidade de habilidade, quando na verdade é um detalhe, Sim. né? Então, isso me motivou a ter esse currículo aí, eu achei. Eu mandei meu currículo para você, mas não com essa intenção. Eu imagino. E fiquei até com vergonha quando você começou a ler, porque é Não muita é coisa. seu, pô. Mas eu sou meio tímida. Sim, então vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Conta um pouquinho da sua história de vida, desde a sua infância, o que te fez, né, procurar fazer esses cursos, se profissionalizar e diversificar um pouco, né? Eu se uns 20 dias atrás, Sim. eu senti que eu curei dentro de mim uma ferida que é a ferida da injustiça social. Caramba. Não que ela não aconteça, porque ela continua acontecendo, e ela continua me incomodando, e ela continua me irritando. Mas quando eu era criança, eu via aquelas pessoas que moravam embaixo da ponte, por exemplo, e aquilo me incomodava profundamente, e é como se eu sentisse que eu não poderia ser feliz, que eu não poderia viver a vida se tinha gente passando necessidade, dificuldade. Isso foi Mexia com. mexendo comigo ao longo da vida inteira, e uns 20 dias atrás eu percebi que isso ainda me segurava bastante na minha permissão para ser feliz. E eu acho que foi justamente esta dor de injustiça social que foi me levando ao longo dos anos a trilhar o caminho que eu fui seguindo. Porque quando eu fui, a minha primeira formação é bacharel em economia, e eu já acredito que eu sou bem mais velha do que você. E eu passei por toda aquela crise monetária em que o a moeda brasileira era desvalorizada, a gente tá com risco sério disso voltar a acontecer agora, mas eu passei por isso e eu resolvi fazer economia para entender. Eu queria entender o que que acontecia com a nossa moeda e por que que existia tanta dificuldade da gente ter uma estabilidade econômica e as pessoas passarem por tanta dificuldade. Por Então isso não que era eu fui algo que fazer você economia. sempre quis, foi uma necessidade, né? Eu queria, Viu? mas porque eu acho que isso vinha justamente de ver as pessoas passando dificuldade na rua, Achou útil. e eu não achava que tinha sentido tanta pobreza. Não achava que tinha sentido. E aí eu queria entender qual que era essa dificuldade dos governantes estabelecerem um programa que realmente funcionasse, Sim. né. E foi muito interessante, porque quando eu despertei, inclusive, com relação a algumas coisas que vinham acontecendo no Brasil, no governo anterior, da água chegar no Nordeste, por exemplo, quando eu vi o vídeo do pessoal recebendo água, eu chorava de emoção, Né? porque aquilo era como eu chorava, 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 falava: "Nossa, eu nem sabia que estava doendo em mim". Então acho que todo brasileiro carrega um pouco disso. É algo tão simples e básico que hoje a gente, né, em uma Sim, situação melhor, não dá tanto valor, só que imagina para aquelas pessoas exatamente. tanto de tempo sem água. Exatamente. E a gente vai percebendo o quanto que a mídia, durante muito tempo, foi inclusive dando a informação: "Olha a dificuldade que essa população está passando aqui, olha a dificuldade dos índios no Amazonas, olha o que o povo brasileiro passa". Eles foram mostrando isso pra gente e foi incutindo na gente a vontade de que essas pessoas não passassem por isso. Como eu era muito criança, quando eu via no Fantástico algumas coisas com relação a isso, eu acho que todo brasileiro que é consciente tem essa vontade de ajudar de alguma forma. Então, primeiro foi pela parte da economia e conforme, eu fui trabalhando, inclusive, com relação à minha formação, e eu via que eu não estava conseguindo chegar a lugar nenhum e ajudar ninguém, num determinado momento eu comecei a pensar: "Eu preciso fazer outra coisa, porque eu não vejo fruto no meu trabalho". É como se a vida não tivesse propósito. E a gente precisa ter propósito. Se a gente não tem propósito, fica muito sem graça. E aí, eu percebi que talvez o meu propósito fosse outro. Eu não estou conseguindo aqui chegar aqui, eu sou mais uma gotinha nesse oceano, não consigo fazer nada para ajudar aqui, preciso fazer outra coisa. E aí, eu fiquei muito na dúvida se eu fazia enfermagem, se eu fazia psicologia ou se eu fazia pedagogia, não sabia. E aí eu resolvi fazer pedagogia, porque eu falei: "Eu vou ensinar as crianças", por causa da minha dificuldade de aprendizado e porque muitas vezes eu senti que eu era pequenininha e que eu era incapaz, Entendi. por eu por besteiras Se que a gente identificou com carrega. alguma coisa que você precisava na época, né? A gente carrega besteira quando a gente é criança, a gente ouve: "Você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo, a sua nota é baixa, você só precisa estudar", a gente ouve um monte de Internaliza coisa, aquilo né, ali, né? e a gente internaliza isso. Então eu fui para pedagogia. E na pedagogia eu me realizei bastante, porque eu vi muita criança percebendo o gosto por estudo,
percebendo que era capaz, percebendo que é uma questão de repente, você apertar a pontinha dos dedos. Detalhe. Naquela época eu já estava fazendo, inclusive, o curso para terapeuta, para ajudar as crianças mesmo, né. Cheguei a ser coordenadora pedagógica, então eu ajudei os pais também, mostrei um pouco da técnica. E aí quando eu fui fazer a parte da terapia por isso também, porque eu queria de alguma forma ajudar mais, Tá, mas você era né. professora particular? Em escola particular, escola particular. E quando veio a pandemia, eu estava de volta pra sala de aula online. Sim. É o que Então, tinha, né. era o que tinha na época. E a gente vai descobrindo outras habilidades, a gente vai percebendo que a gente consegue fazer vídeo na internet, a gente percebe que a gente consegue fazer uma live. Que chega para mais pessoas. Sim, e aí eu fui paralelamente às aulas que eu ia dando, e é muito interessante, porque até no online a gente consegue fazer muita coisa, muita criança aprende, é bem legal. É lógico que o presencial é mais, dá mais segurança, né, mas eu fui percebendo que eu podia também ir atendendo as pessoas. E aí eu fui fazendo isso. Então hoje eu me sinto no meu propósito, porque hoje eu percebo que eu consigo realmente fazer a pessoa dar aquela mudada na percepção que ela tem em relação à vida, porque eu desbloqueei algumas crenças, de verdade eu faço isso. Quando eu comecei eu pensava: "Será que eu consigo?". Não, eu consigo, Sim. né. E é muito legal quando a gente vê que a pessoa de repente estava com a vida numa espiral negativa, e ela começa a perceber que ela pode olhar diferente, ter uma outra visão sobre as próprias experiências, e ela começa a olhar para cima. E aí nisso eu também fui ao mesmo tempo mudando a percepção com relação às coisas que eu passei na minha vida, porque muitas vezes a gente acha que o que a gente passa é castigo, É sabe. verdade. A gente fala: "Não, não é possível. Ou até de outras vidas, né. O que que tá acontecendo? Mas por que que isso é assim?". E a gente ouve isso, né. E de um tempo para cá, eu me dei conta, pela profundidade que eu chego nos atendimentos e que eu vejo a mudança nas pessoas, que não era castigo, eu estava em treinamento, sabe. Então você que já tem um treinamento mais difícil, de exercício físico provavelmente, de teste de sobrevivência, eu paro para pensar e avaliar que quando uma pessoa resolve por uma carreira e uma profissão, e ela vai passar por esses testes de sobrevivência, ela não acha que ela está sendo castigada, ela sabe que ela está sendo preparada. Sim, E a gente encara a vida como se a gente estivesse sendo castigado, se a gente entender que Deus está preparando a gente para o propósito que ele tem, sim, muda toda a perspectiva, verdade. né. E isso, bom, fiz o meu resumo para É você. aquele curtir o processo, né, mas tentar entender. É difícil chegar Isso, nessa reflexão, né, e nessa conclusão. Eu mesmo tinha esse pensamento: "Caramba, né, a gente estuda, né, tenta ser uma boa pessoa, e às vezes as coisas que nós queremos não acontece, né, será que é castigo e tal?". É claro que eu acredito que, a lei do retorno existe, né, a lei da semeadura, tudo que a gente acredito. plantar, a gente vai colher, isso é fato. Porém nem tudo é só isso, né. Alguns sofrimentos que nós passamos, hoje eu percebo que foi necessário para você crescer, evoluir, né, se preparar por algo mais desafiador, porque se a gente se acomoda, um dia eu vi, não lembro se foi num filme ou num vídeo, a pessoa falou: "Pô, eu quero paz na minha vida, eu quero tranquilidade, né, tantos altos e baixos". Aí o cara fez uma analogia, né: "Pô, a vida é assim, se você pegar aquele monitor do hospital, se a linha estiver reta, acabou, Hum, você já foi, exatamente. morreu". Então, agradeça que tá nos altos e baixos, nos altos e baixos. Então é uma evolução, né. E dentre essas atividades que você faz, qual que você não sente mais vontade de fazer ou falou: "Pô, já fiz a minha parte, não", né, já foi o limite. Qual que você gosta mais e qual que ainda você quer chegar lá na frente? Deixa de Hoje eu estou muito focada na parte da terapia, Sim, né. Tem uma coisa que eu faço que, eh, eu vinha escrevendo muito no Instagram com relação às questões da política, porque aquilo me incomodava muito com relação à dor do pessoal que foi preso, para mim que é uma injustiça muito grande, 8 de janeiro, né, você tá do 8 de janeiro. Porque eu não consigo entender como que, ao longo do tempo, as pessoas foram vendo manifestação na TV, sendo chamada de manifestação, e de repente um
um grupo que pensa diferente não pode se manifestar, porque vai ser chamado de outra coisa. Não consigo entender. Não consigo entender também quem se diz eh, cristão, diz que defende Jesus, de repente diz que é contra a anistia. Não faz sentido, porque para mim Jesus é perdão, Sim. né. Então, eu vinha há muito tempo escrevendo muita coisa no Instagram por conta disso, até para embasar o argumento de que, para mim, é natural e lógico que essas pessoas não fizeram nada Sim. de errado, né. A gente tem o primeiro artigo da Constituição que fala que todo poder emana do povo, certo? A gente tem o artigo na Constituição que diz que os poderes são independentes, Sim. e a gente tem o artigo 142, se eu não me engano, que diz que, cabe aos militares manter os poderes independentes, certo? Então, assim, eu não consigo entender como que as pessoas não enxergam que aquelas que estavam ali se manifestando estavam indignadas com alguma coisa que elas perceberam e elas estavam querendo colocar a sua opinião, como que elas são vistas como terroristas. Para mim, terrorista é o que aconteceu no dia 7 de outubro, com Israel, aquilo é terrorismo, Sim. né, e o que eles fizeram não tem nada a ver. Mas quando você fala as pessoas, você não entende como as pessoas, não a população no modo geral, você fala do pessoal lá em cima, Sim, os de políticos. quem não quer anistia, de quem é contra a anistia. Como é que tem Ou gente que quando convém, né, pra eles. não pode pensar no lado humano da questão? Tem gente ali que está Quantos sendo morreram? presa, que foi presa injustamente, tem gente que está voltando para o cárcere injustamente, Sim. né, e eu atendi algumas pessoas para poder ajudar de alguma forma, Caramba. né. Online ou presencial? Eu atendi, de alguma forma eu consegui ajudá-las. Caramba. E me dói porque eu percebo que elas eram pessoas que estavam simplesmente querendo ser ouvidas, né. Caramba. Então, quando que um lado fala em poder de fala, quando você pensa no preconceito racial, quando você pensa na questão do gênero, eles têm poder de fala e patriota não tem poder de fala. Não entendo isso, entendeu? Por que que eles não podem dizer o que eles pensam ou o que os motivou? Por que que escreveram uma história e definiram que a história é aquele ponto sem ouvi-los? Por que que eles não têm o direito ao devido processo legal? Então, eu escrevi bastante sobre isso. Só que, eu sinto que a questão ela é muito maior e ela é coletiva, né. Então volta, talvez ali a questão do curar a dor da injustiça social vem da minha percepção de que eu sou uma formiguinha, sim. E que por mais que eu faça, é uma dor que o coletivo tem que resolver, o coletivo tem que entender que isso é um absurdo acontecer, né. Por mais que você grite e fale, o coletivo tem que entender. E aí da onde veio isso? Eu acabei escrevendo um livro que chama Memórias de uma Patriota, justamente para argumentar e embasar o que aconteceu, até pelo menos 31 de dezembro, que foi onde eu assisti a maior parte, de perto, né. Entender qual eram as motivações daquelas pessoas e quais eram as dores delas. Eu escrevi o livro e eu disponibilizei nas redes, assim, para Tem que que ir lá. circulasse, né. Só não li tudo Eu ainda. passei para você, né. Então, por quê? Porque eu queria de alguma forma deixar registrado. E sabe quando você sente que você não consegue fazer nada além? É isso. Assim, essa quando você me Tá perguntou: amarrado. "O que que você sentiu que você não tem mais o que fazer?". Eu não sei mais o que fazer com relação a isso, além de ficar falando nas minhas redes. As minhas redes já estão super restritas. Eu posto, chega para story meu que chegava antes, sei lá, para 200, 300, 400, 1000 pessoas, hoje chega para 3, Sim. né. Então, A tá gente bom. sente isso. Você O tá que que eu falando posso fazer além disso? Então eu vou lá cuidar das pessoas individualmente também, né, na terapia e não necessariamente com relação a esse assunto. na rede social, só deixar uma observação, eu tinha, 2.700 seguidores mais ou menos. Durante a campanha, a gente faz o tráfego pago, né, gasta um valor para ir, movimentando, para chegar em mais pessoas. Eu cheguei a 2.900 e pouca. Recentemente eu bati 3.000 seguidores. Ele não passa disso. Chega a 3.005, daqui a Sim, pouco cai para 2.900 e pouco. Então é estranho, ele não deixa aumentar
a gente sente, né, uma censura. O meu conteúdo, como você falou, que chegava a, 700 pessoas, um 3 em 1 que eu faço, inclusive estou devendo para bastante gente aí, não estou conseguindo fazer mais, só que eu vou voltar semana que vem, promessa. Não chega para 200, 300 pessoas. Sim. Sendo que minha rede está aumentando, um monte de gente falando que gostou do conteúdo, então a gente sabe que a lógica seria aumentar e não reduzir. Uhum. Então isso que você fala, a gente começa a sentir uma impotência, fala: "Caramba, eu quero levar uma mensagem positiva, eu quero ajudar", e as redes sociais, o sistema, na verdade, faz com que a gente, né, desmotive. eh, Claro que a gente tem que ter esse cuidado, eu não desmotivo, eu continuo fazendo, eu vou continuar fazendo, só não estou fazendo esses tempos, porque meu bebê acabou de nascer, né, o Mateuzinho, até abraço para minha esposa que tá lá cuidando dele. Papai te ama e Ana te amo, mas, eh, é um cuidado que eu tenho que ter, de procurar o que eu vou postar, leva tempo para editar, porque eu tento fazer tudo tranquilo, né. Então, às vezes, um vídeo de 1 minuto, para quem não tem tanta habilidade, demora 40 minutos, 1 hora para mais. Sim. Então, eh eu não tô conseguindo fazer, mas isso não foi o que me levou a parar, né, momentaneamente. Só que isso é um combustível para mim. Eu vou ultrapassar essa barreira e eu vou continuar fazendo a minha parte, né. Tanto é que algumas pessoas me perguntam: "Pô, Daniel, e agora, né, a situação da política?". A gente sabe em que pé que o mundo está e o Brasil. Censura, ditadura, eles estão vindo sempre com mais força, censurando a rodo. Agora, recentemente, o Coronel Braga Neto foi preso, né? E a gente sabe que não tem os reais motivos. Inconstitucionalmente, eles atropelam tudo. E as pessoas falam: "Pô, mas você não tem medo, às vezes, de continuar na política, né? De falar, às vezes, o que você pensa?". Não, eu não tenho. Eu sei o risco que eu tô assumindo. Claro que nós somos, né, pequenos comparado a alguns influenciadores que têm mais voz ativa, só que eu sei que um dia eu vou chegar onde eles estão. E a gente não pode, eh, se amedrontar, porque tem uma frase que na Bíblia fala bastante: "Para que o mal prevaleça, basta que os bons nada façam". Então eu cheguei num ponto que não dá. Aqui, a política de São Vicente, cara, é surreal, é sujeira, é crime, tudo envolvido. É candidato gastando de 1 a 3 milhões no dia, é muito dinheiro, que em 4 anos de campanha ele não consegue isso, a gente falou bastante. E algumas pessoas falam: "Pô, Daniel, você sabe como que tá lá e você fica ainda, né, querendo enfrentar?". Só começamos, tá. Agora, 2025, a gente vai, vir mais forte, tá, então se preparem aí, porque o medo, né, não faz parte, né, da minha índole aí, do meu caráter, tá bom. Então a gente vai enfrentar. Desculpa ficar falando um pouco, é que a gente se, Imagina! né, a gente fica com algumas coisas Não, quando a engasgadas aqui, gente né. vê alguém falando, a gente até sente um certo sente que existe, né, é a força do coletivo, é isso que eu Sim. estava falando, porque quando você se sente sozinha com a formiguinha lá tentando gritar, É. e é lógico, porque vem essa coisa do seu story, que antes chegava para um monte de gente. Teve vídeo meu que chegou para muito mais, teve vídeo meu que foi para no começo para 11.000 pessoas, depois teve vídeo que foi para muito mais gente, entendeu. Aí você fala: "Como que de repente Sim, eu posto um negócio, chega em 3?" Você fala assim, lógico. é muito surreal. E então você vai sentindo mesmo que você vai sendo cerceada e que você vai estando como se você estivesse calada e amarrada, né. E quando você vê outra pessoa falando, Aí fala ativa pro outro, você pelo menos fala assim, pra desabafar, eu sim. posso. Algumas coisas que eu tenho receio, eu não digo que eu tenho medo, porque eu não tenho medo, porque eu penso exatamente em Deus, em Jesus, e eu acredito que a gente tem que fazer aquilo que a gente entende que é o certo, que é o ético. Mas eu tenho receio de qualquer coisa que eu faça venha prejudicar um terceiro, entendeu? É, Isso eu tenho. isso é o melhor. Então, assim, o meu cuidado, às vezes, com as palavras e até com o que eu vou falar, o que eu não vou falar, e às vezes dá uma segurada, é por conta do que pode prejudicar uma outra pessoa. Ou familiar, né, um amigo próximo, a gente Não fica sei, não digo nem isso, mas essas que estão mais vulneráveis mesmo, né? Essas pessoas estão muito vulneráveis. Tem gente exilada, é muito complicado, né? muitos, né. É muito triste. E aí, hoje eu vi um vídeo que me motivou a fazer uma outra postagem, porque eu tô indo para uma linha de fazer postagens para elevar a vibração das pessoas. Como terapeuta, eu penso que se eu ajudar a elevar a vibração de uma maneira geral, eu ajudo o coletivo também a sair dessa espiral negativa. Porque eu vi isso na minha vida. Quando você tá naquela espiral negativa, a tendência é você indo
cada vez mais para o fundo do buraco. Então a minha intenção é ir para uma espiral positiva e mostrar que é possível a gente ser feliz, porque eu acredito que elevando a vibração a gente consegue de alguma forma reagir, né. Sim. Então assim, orando, não estou dizendo que a gente tem que só orar e pedir para Deus, porque eu acho que existem movimentos que eles são nossos e que Deus não vai pegar a gente no colo se a gente sabe andar, É verdade. entende. Então assim, se ele sabe que a gente já está pronto para dar um salto quântico, ele não vai pegar a gente no colo. Mas, eh, então, eu tenho receio de fazer algumas coisas que venham a prejudicar os outros. Hoje eu vi um vídeo que estava o show do Caetano, lá nos bastidores, e aí o pessoal a mulher dele vindo mostrar que o pessoal do lado de fora estava gritando sem anistia. Algumas perguntas me vieram, porque eu não vi o vídeo todo, mas e a gente acaba duvidando de muita coisa que a gente vê, e eu ainda fiquei pensando: "Mas será que quem que estava berrando assim?" É. Mas aí você para pra pensar, tudo isso de gente berrando, sim, era o público dele, Sim, porque quem tem consciência já não vai mais em show dele, exatamente. certo? Eu fui no show, inclusive, no final de semana, no show do Roupa Nova, porque mexeu com a minha memória afetiva. E ao mesmo tempo que eu estava lá, pensando assim, é importante a gente também se divertir e a gente trazer a memória da gente da infância para a gente poder levar o astral, né. Não foi falado nada nesse sentido no show, né, eu não vi ah, nenhuma campanha contra a anistia no show, porque se tivesse eu acho que eu já tinha feito escândalo na mesa, entendeu. Mas, nesse show, eles falarem isso e berrarem dessa forma, você fala assim: "É o público dele". E aí eu entendo menos ainda, porque quando eu era menina e esse povo estava exilado, porque eles estavam exilados, Sim, eu sou de 1972, né, e o regime militar acabou em 1984. sim, Então, quando eu era menina, esse pessoal estava do lado de fora, eu torcia para que eles voltassem, porque eu não achava justo ninguém ficar fora do seu país. sim. Eu não consigo entender o que motiva essa galera a defender que pessoas inocentes fiquem presas. E aí a única coisa que vem para minha cabeça é a Lei Rouanet, sabe. A Lei Rouanet, não só a Lei Se é Rouanet, pra beneficiar eles, eles continuam. esse pessoal que tem a mesada, porque eles têm uma mesada. Qual que é o medo? Mesada. Qual que é o receio? Que a mesada acabe? Sim. Ou seja, ao longo de 84 para cá, quanto tempo faz? 94, 2004, 40. 40, é porque eu não consigo imaginar que já faz tanto 40 tempo assim. anos. 40 anos depois que eles foram recebendo esse dinheirinho, eles não conseguiram se organizar, então tira o dinheiro do pessoal que está no Nordeste e que não pode ter água, É. tira o dinheiro da educação, tira o dinheiro da saúde, e tem gente na fila sem insulina. Eu acho até que, assim, a questão do dinheiro, eles já teriam que Precisa ser precisam para organizado, viver, concorda? Já dá só para ter se que organizado. eles se amarram de uma forma que o sistema faz isso. O que que eu penso, né, você começa a ver muitos vídeos de conspirações, você acaba ficando meio bitolado, né. Sim. Mas o que que acontece? Eles estão amarrado. Exemplo: "Ah, você aceitou tanto essa corrupção, se você não continuar me ajudando, só que eu vou te ajudar também com dinheiro, eu vou expor isso, eu vou expor Entendi. aquilo". Se a gente entrar na situação eh, grupos secretos, né, ou maçonaria ou Illuminati e por aí vai, entre outros, né, eh, tem vários vídeos na internet que diz: as pessoas que vão lá para fazer parte desse grupo têm que fazer algumas coisas, né, que eu não vou nem entrar em detalhe agora, obscuras, e tudo isso é filmado. Uma prova disso é o caso do P. Diddy agora, tá rolando solto, Sim, Jay-Z, horrível né, isso, horrível. é horrível, é surreal, é terrível, é a maldade pura, só que amarram a pessoa com vídeo, a pessoa tá drogada, às vezes vai fazer coisas que não faria em sã consciência, só que ela tem medo de que exponha e perder toda a fama. Quantos fazem pacto? Eu vi recentemente agora um MC que tá antes, né, os famosos que faziam pacto, né, com o mal, era escondido. Eles não falavam, eles tinham vergonha, né? Era algo muito fechado. Hoje não, eles estão divulgando abertamente. Quantos shows internacionais aqui no Brasil, Madonna e por aí vai, fazendo Não, o ritual show no palco. o show dela, inclusive, com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi depois disso que eu resolvi escrever o livro. Porque, assim, eu não aguentei ver aquilo. O MC fazendo campanha, assumindo que fez o pacto e pedindo para os seguidores dele fazerem pactos também.
Quer dizer, Surreal. tá surreal. É uma inversão de valores total. Total. Porque quando você falou de um cristão, né, que não segue, ou não perdoa, ou não aceita Vai algumas acreditar. coisas, uma, claro que não é o cristão, ou tá se tá usando desse dessa nomenclatura para ganhar algo lá na Sim, frente, quanto os políticos, né, sim, na exatamente, época para da enganar o campanha povo. para enganar o povo. O que eu fico triste é que muitas pessoas ainda são enganadas, tá. Mas eu tenho a esperança de que a maioria, sim, a maioria, até tem um estudo eu fiz o curso do Caio Coppola, e tem várias pesquisas de órgãos, né, de direita, conservadores, pessoas idôneas, que dizem que 70, 80% da população ainda é conservadora, ainda é Sim, de direita. sim. Basta você quebra, né, a ideologia deles ou o argumento deles, a narrativa deles, conversando simplesmente. Você é a favor da droga? Você gostaria que seu filho usasse droga? Ah, não. Tá bom. Você é a favor da vida ou do assassinato ou do aborto? Ah, não. Então, essas pessoas algo estão ganhando, ou é financeiramente, ou não. Então, mas isso tudo é muito surreal, né. Surreal. É muito surreal, porque aí desculpa. Não, pode falar. Vem dessa questão, assim, essas pessoas todas, e aí vem daqui que eu resolvi então focar de volta na questão da terapia e de ajudar as pessoas a encontrarem uma saída. Porque, assim, todas essas pessoas, elas fazem isso porque elas estão colocando a sua felicidade fora delas. A Exatamente. felicidade está no poder que elas têm, a felicidade está no status que elas têm, a felicidade está no dinheiro que eles têm, mas quem eles são, eles já não sabem mais. Exatamente. E aí, o trabalho é justamente no olhar para dentro e tentar descobrir quem é você, no meio de toda essa confusão. Porque eu acredito que a gente está neste planeta, inclusive, para a gente desenvolver exatamente os nossos valores e a gente escolher se a gente vai ser trigo ou se a gente vai ser joio. Eu entendo que a gente está exatamente nisso. Então, assim, ao longo da vida, a gente vai passando por uma série de etapas nas quais o mundo está querendo dizer para a gente o que que a gente tem que fazer. E essas pessoas se perderam aí. E aí eu, numa determinada fase da minha vida, eu cheguei num patamar em que eu tinha a tranquilidade financeira que eu queria. Eu cheguei naquela tranquilidade financeira e pensei: "Tá, e agora? O que que tem depois?". Aí você percebe que você está colocando o propósito da sua vida fora de você. Essas pessoas fizeram exatamente isso, o propósito da vida delas está do lado de fora. E elas acabam justamente dando força para as sombras. A única maneira que eu vejo de solução para isso, outro dia, uma pessoa muito querida falou assim: "A gente está perdido, não tem jeito". Eu falei: "Tem, é o espiritual". Sim. Eu só vejo a saída no espiritual. E no espiritual, individualmente, você vai lá e você se rende a Jesus e você se coloca em favor dele, no propósito de Deus, no que Deus quer para você, para sua vida. Se rende a ele, e aí você tem a coragem para fazer, a coragem para trabalhar, a coragem para lutar contra isso, para coletivamente a gente conseguir sair de tudo isso, Verdade. né. Então assim, quem ouve a gente agora e que se pergunta: "Existe saída para isso?", porque eu acho que dá uma angústia danada, quando a gente pensa em tudo isso, existe. Começa dobrando o joelho e orando, e é bíblico, né. Sim. Não é bíblico que em algum momento todos vão dobrar o joelho? E a gente precisa fazer isso. E aí até pensando nisso, eu vi as marchas para Jesus do lado em alguns países aí fora. E aí eu comentei com a Érika da gente fazer a marcha para Jesus, eu não sei se você ficou sabendo, né. E a gente fez no sábado, Foi sábado. a primeira. E eu tinha pouquíssima gente, mas a gente plantou a semente. Eu senti que a gente estava plantando a sementinha ali. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Deepak Chopra, o das 7 Leis Espirituais do Sucesso, ele é budista, na verdade, ele fala assim: "Toda semente carrega em si a promessa da floresta". E eu imaginei a gente plantando aquela sementinha e isso frutificando, porque se a gente conseguir fazer as pessoas, os brasileiros, individualmente, sentirem esperança e mudarem o olhar, coletivamente a gente consegue sair disso, Sim, porque a gente está muito amarrado. sim. E quando falo da parte espiritual, envolve eu penso, né, quando falar espiritualidade, a pessoa já remete à religião. Ah, mas o católico, ah, mas o crente, mas o espírita, o da Umbanda, a pessoa entender que a espiritualidade é o que ela tem dentro dela, que é o espírito, a alma, E é né, além da religião, né. além da religião. E são
alguns atos, algumas ações, diárias que ela pode mudar. Por que que eu tô falando isso? As pessoas querem mudança política, né, de pessoas influentes, sendo que ela, às vezes, se corrompe no mínimo. Não vou falar da compra de votos, que isso daí, né, cara, é surreal, Se não dá pra corrompe no entender como uma mínimo. pessoa se vende por R$ 50, R$ 100. Só que eu tô falando em detalhes, né, como uma parada na vaga de deficiente. Eu falo isso bastante por quê? Porque eu já fui assim: "Ah, meu, eu tô com pressa aqui, eu vou parar rapidinho", né, e a gente não pensa no outro. Só que se a gen quando a gente começa a ter essa consciência, fala: "Cara, tem gente que precisa mais do que eu não vou parar aqui, eu vou andar um pouco mais, eu vou pagar o estacionamento", né. Você sabe aonde que eu percebo que era a minha parte, assim, no que eu tive que trabalhar dentro, que eu estava, de certa forma, escolhendo errado, sem me dar conta? Nas emoções mesmo. Aquilo que me tira do eixo, que me tira do sério, que me dá raiva. Por exemplo, hoje mesmo, o que aconteceu, que eu vi o vídeo lá do Caetano, imediatamente eu falei: "Gente, mas como é que pode?". Imediatamente eu lembrei: o que a gente planta, a gente colhe. Se a gente deseja isso para as outras pessoas, a gente está semeando exatamente isso, a gente está plantando isso, ou seja, o que ele está desejando para o outro, uma hora ele vai colher. Só lamento. Então eu consegui, com o tempo, ficar nessas emoções negativas e densas, de raiva, angústia, frustração e tristeza por pouco tempo. Logo eu consigo mudar isso, e eu comecei, que é uma outra sugestão para todo mundo, eu comecei a, por onde eu ando e por onde eu passo, imaginar que aquela pessoa vai ser abençoada, que Deus vai estar lá, que vai estar com ela, que vai ajudá-la, que vai inspirá-la de alguma forma para sair daquela situação. Parece bobo e parece banal, né? Você falou em espiritualidade, que ela é uma coisa que é nossa mesmo, de dentro da gente, direto com Deus. Mas eu passei por diversas religiões. Hoje eu sou cristã e eu frequento a igreja presbiteriana. Eu não tinha ideia do que era efetivamente eu fazer um contato com Jesus, de entender que ele está no comando, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Deus de alguma forma vai ter que reger as minhas ações. Eu queria planejar a minha vida, e nisso ela ficava muito bagunçada, muito bagunçada. Eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana em julho do ano passado. Júnior, Junho, julho do ano passado. Ah, foi acho que foi agosto, na verdade. E eu me batizei em 7 de julho desse ano. caramba. E foi emocionante. E dali pra frente, eu não vou dizer que a vida fica mais fácil, mas eu sinto como se ele estivesse do meu lado. Eu não sei explicar o porquê, mas é diferente. E aí, uma das questões que eu um dia vi até uma palestra, e eu perguntei para um rapaz que está na Espanha, numa igreja lá, porque ali também tem muitos muçulmanos, né, e eu respeito todas as religiões, mas eu perguntei como é que era esse avanço do islamismo, porque o que aconteceu, por exemplo, no 7 de outubro, me choca bastante. Sim. Não consigo entender o antissemitismo, não consigo entender o avanço e a volta disso. E aí eu perguntei para ele como é que era lidar com isso, e ele falou que era interessante porque para o islamismo, para esse pessoal, especificamente esses radicais, eles só encontrariam a felicidade se eles morressem numa guerra santa. E quando as pessoas começam a ouvir sobre Jesus, e que Jesus morreu por nós, e que a gente já foi escolhido antes mesmo de qualquer coisa, antes da fundação do tempo. Ele morreu para que a gente não precisasse mais passar por nenhum outro sacrifício, que a pessoa percebe que, independente da religião, ela seguir Jesus de verdade, seguir Jesus, ele como sendo o caminho, a verdade e a vida, ela não precisa morrer numa guerra santa, pelo contrário, ela tem que defender a vida, então ela vai ter que ser contra o aborto, né, ela tem que ter, princípios de verdade, de honra, né, De de família, liberdade, verdade. porque Jesus também é livre-arbítrio, ela tem que perdoar. Aí ela começa a olhar para dentro e olhar para essas emoções todas que a gente sente, que é raiva, angústia, tristeza, e trabalhar essas emoções. E por incrível que pareça, na terapia é o que eu faço. Sim. Eu libero essas emoções, eu vou fazendo a pessoa sair daquelas memórias que ela tem da infância. E eu sinto que eu vou ficando mais perto de Deus, sabe? Você abrange algo relacionado ao estoicismo? Porque você falando disso Parece, né? é, é claro Parece. que tem várias filosofias que são
parecidas e até as mesmas, né, só mudam nomes ou algumas doutrinas de onde que ela foi, iniciada, e quanto isso, né, as emoções. Eu vou brigar com o cara no trânsito, eu não tenho poder sobre a atitude dele, então por que que eu vou me estressar? É difícil? É claro que é, pra caramba. Só que a gente tem que entender, isso tá ao meu poder? Eu vou conseguir mudar alguma coisa? Que nem você falou do show do Caetano. Você estava vendo lá aquelas pessoas falando. Você vai mudar a cabeça delas ali com o seu pensamento? Não vai. Então por que que você vai absorver isso? Vai baixar sua vibração, você vai estressar. Se você não controlar a bola de neve que a gente fala negativa, né, o ciclo A gente vicioso, entra. a gente entra e difícil sair. Eu acredito bastante na lei da atração, né, no poder positivo, né, das palavras, dos pensamentos. Só que eu acho também que o negativo, infelizmente, tem mais força. Então é mais fácil a gente cair, se a gente não se policiar, Não, do que a gente. eu te digo que o negativo ele tem mais força quando a gente não trabalhou as emoções. Porque hoje em dia, quando eu faço a minha sessão, por exemplo, de terapia, eu vou trabalhar aquelas dores que estão atrapalhando hoje, mas que elas têm relação com a infância. Sim. Então, quando a gente resolve isso, isso acontece comigo hoje em dia, tá? Acontece mesmo. Por isso que hoje eu consigo sair andando pela cidade, mandando luz e amor. E outro dia eu levei na própria marcha da Marcha para Jesus, eu levei um cutucão de uma pessoa que passou e falou: "Ah, você fica atrapalhando". Ca Ela não estava bem. sim. Então, assim, eu consigo olhar e perceber que a pessoa não está bem, mas sabe por quê? Porque eu estou. E como eu resolvi, quando a pessoa fala qualquer coisa de mim, ela não me define. Ela não me define mais, porque eu sei quem eu sou. Quando a gente vai resolvendo essas emoções dentro da gente, a gente começa a perceber que o outro, se ele me incomodou, é porque tem alguma coisa que ele tá me trazendo que eu tenho que trabalhar dentro de mim, entende? Então, incomodou no trânsito, eu fiz esse trabalho, tá? Eu fiz. E ele não foi simples. Eu mergulhei, fui mergulhando nas minhas emoções e eu trabalhei por uns 4, 5 anos. Então, hoje eu tô num patamar que eu vejo aquilo me incomoda porque tem a ver com a dor da injustiça social, né? Eu percebo que não sou eu que vou resolvê-la, então eu consegui me liberar disso de uma certa forma, mas eu não deixo de agir, Sim. porque eu fiz a minha postagem. Quando eu vi o show e o pessoal falando sem anistia, eu fiz a minha postagem falando justamente que eu não consigo entender quem é cristão dizendo que é contra a anistia. Porque todo cristão vai pensar em perdão, porque Jesus era pelo perdão e por você perdoar as ofensas. Senão, quem não entende isso, não está entendendo o que Jesus falava, certo? E o amor ao próximo e tudo mais. E eu percebo que quando a gente vai fazendo essa limpeza, sessão após sessão, dessas emoções, que de certa forma a gente carrega, por frustrações que a gente foi tendo ao longo da vida, o que o outro faz já não incomoda mais. Porque quando eu te disse que os artistas e essas pessoas estão com ponto de referência delas do lado de fora, quando a gente resolve essas emoções, o ponto de referência é dentro da gente. Eu sei quem eu sou, o que o outro fala não me afeta, Sim. entende? Trazer este ponto de referência para dentro é difícil. É difícil. Caramba. Aí você falou do estoicismo, que é bastante interessante, mas eu gosto muito daquele livro As Sete Leis Espirituais de Sucesso do Deepak Chopra. Eu tenho um grupo, a gente estuda não só esse livro, a gente estuda um monte de coisa. Ontem a gente teve reunião. E a gente estuda essa parte também da física quântica, para a gente poder entender melhor. Tem uns vídeos que eu achei maravilhosos do Joe Dispenza, não sei se você chegou a ouvir. Ele vai falando justamente sobre a gente conseguimos virar a chave do, do que a gente tem hoje na vida, porque a vida, ela é exatamente o que a gente faz todos os dias. O que ele quer dizer é assim: como você tá com a sua programação para o passado, então você acorda hoje fazendo exatamente o que você fez ontem, que é igual ao que você fez antes de ontem. Então seu futuro é previsível, ele vai ser igual ao seu passado. Se você não está feliz com isso, você tem que fazer alguma coisa diferente no seu presente. Só que a sua mente, ela está programada para tudo aquilo que você viveu, porque ela está naquelas dores. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer diferente, porque lá atrás o meu pai me prejudicou. Porque aconteceu uma outra coisa que a pessoa me puxou o tapete, eu não consegui sair dessa situação financeira, né? E aí ele diz que se a gente começar a fazer a meditação, oração, qualquer coisa para mim que você se conecte com Deus e conseguir deixar a sua mente livre,
você vai começar a projetar o que você quer para o seu futuro. Então o cérebro não consegue distinguir o que é quando a gente fala, ele não consegue distinguir o que é real do que é falso, ele não consegue distinguir a memória que você está colocando aqui dentro, se ela é do passado ou se ela é do futuro, mas ele vai, reviver a memória que você está dando foco. Então, se você conseguir deixar a sua mente vazia e você conseguir implantar a memória daquilo que você quer alcançar, o seu cérebro vai trabalhar para você chegar nisso. Eu achei extremamente interessante. E, de certa forma, isso está acontecendo na minha vida hoje em dia. Sabe, quando eu percebo que eu, ao invés de eu colocar foco naquilo que é ruim, que é negativo, eu começo a colocar foco no que eu quero, as coisas estão acontecendo, elas estão fluindo. Sim, mas tem que ter um cuidado também, ou não. Por quê? Eu vi bastante a respeito disso. Quem vive muito no passado, tendência, né, ser depressivo. Quem vive no futuro, ser muito ansioso. Então, como a gente fala, né, do presente, viver o presente. Eu percebi que a gente tem que sempre projetar o que a gente espera lá na frente, mas vivendo o presente. E aí entra a coisa do "aí tudo dai graças", sabe, a tudo dai graças. Porque se você consegue ter gratidão no momento presente, você fica no momento presente bem. E aí algumas coisas que eu fiz, por exemplo, uma amiga minha pegou e me deu um copo bonito, me deu de aniversário um conjunto de copos. A minha mãe me ajudou com uma mesa na sala, porque eu tinha uma mesa na cozinha, mas na sala não estava muito preocupada, a gente acabou resolvendo fazer uma mesa bonita na sala. E aí, fui na casa de uma amiga minha, que ela me ofereceu um café gostoso, e ela tinha colocado a mesa bonita para ela. E eu comecei a fazer isso todas as manhãs. E eu sirvo o meu café da manhã para mim bem gostosinho. E de uma forma que eu me sinta, eu brinco, que eu me sinto uma rainha. E aí eu tomo aquele café todos os dias e a minha filha também. Então eu consigo hoje em dia ficar no meu momento presente agradecida por tudo que é e do jeito que é. Até porque eu já resolvi aquelas minhas dores. Então eu parei de achar que a minha vida é um castigo. Eu entendi que tudo que aconteceu na minha vida era uma preparação para hoje eu ser terapeuta e eu conseguir ajudar as pessoas, Sim. entende? Como eu saí daquela parte lá do castigo, eu consigo estar hoje grata pela vida. E eu parei de contar as historinhas que eu sempre contei, porque eu poderia contar todas elas para você. Desculpas, né? Eu podia estar contando todas aquelas historinhas, eu podia estar falando tudo aquilo que aconteceu de ruim lá atrás. Eu acho que eu não falei, não lembro se eu falei. Pode ser que eu tenha falado no começo, mas se eu falei, é como um exemplo, não me incomoda mais, Sim. entende? Porque hoje eu vivo o meu dia de um jeito que é prazeroso. Quando eu falei do café da manhã como rainha, hoje todo brasileiro tem uma vida melhor do que um rei da Idade Média. Se a gente parar para pensar que a gente toma banho, que a gente tem acesso ao banheiro, Se né, ar-condicionado. o todo eu estou exagerando, porque se a gente pensa que a água não chega no Nordeste, que Mas é um modo tem até, geral. mas de uma maneira geral, a se a gente não tivesse o tanto de corrupção que a gente tem, todo brasileiro teria acesso a uma vida melhor do que um rei da Idade Média, né. Se a gente não tivesse todo esse desvio de verba, todo esse desvio de recursos para as mãos de alguns e para manter o sistema e o poder, todo brasileiro teria uma vida bem melhor do que um rei da Idade Média. E a gente não se permite. Quando eu falei que eu estava na dor da injustiça social, foi: "Mas se as pessoas estão passando necessidade, se não tem água no Nordeste, como que eu vou tomar o meu café da manhã de rainha?", entende? Eu não me permitia. Eu não me permitia. Então foi uma coisa que eu falei: "Espera aí, eu venho fazendo muita coisa para ajudar muita gente, né, eu venho lutando para ajudar muita gente, por que que eu não posso me permitir Exatamente. viver isso também?", né. Então, é quando a gente cura algumas dores, talvez até a dor de se sentir impotente Verdade. diante de tudo que acontece aí. Como que a gente ajuda e como que a gente resolve os outros, a vida dos outros, se a gente parar para pensar que a gente pode fazer da nossa própria realidade o melhor todo dia, talvez ensinando as pessoas isso também, eu seja mais efetiva do que Exatamente. na reclamação do que está acontecendo, É. entende? Uma das palavras que eu falo bastante aqui no podcast é: palavras convencem, exemplos arrastam, né. Tudo isso que você está falando, eu tô me familiarizando em qual sentido? Eh, Profissionalmente, eu já me realizei no que eu já tinha proposto para mim, né. Hoje eu estou como sargento da PM. Muitos falam: "Ah, mas oficial, você não quer ser oficial?" Pô, gostaria de ser, só que me demandaria alguns empecilhos que hoje não é o meu propósito. Ah, o salário é melhor? É, só que quem disse que dinheiro é tudo, né? Sim, Eh, Pra aposentadoria lá na frente, né, muita gente fala: "Deixaria uma vida mais confortável, mais tranquila?" Sim, mas eu retorno, dinheiro não é tudo. Então,
Hoje eu trabalho, né, no GAT, no Esquadrão de Bombas, não é segredo para ninguém, e eu sempre almejei estar lá, quando eu fiquei sabendo que era o GAT, né, então eu falei: "Vou me preparar", foi difícil, mas eu estou lá. Claro que a gente que sempre quer melhorar e evoluir. Em qual sentido? De se especializar profissionalmente, de estar fazendo o curso quando tiver, possibilidades. Só que chegou num momento que eu falei, né, a gente reflete, não sei se é a idade, não sei se é algumas coisas negativas que aconteceram com a gente, eu parei e falei: "Cara, não eu tô seguindo um caminho de, como posso dizer, de orgulho, de ego, só pensando na parte material, de querendo carro ou construir patrimônio". Claro que isso é necessário para a gente ter uma vida tranquila e confortável, só que não é tudo. Por quê? Não é segredo para ninguém que existem muitos milionários ou bilionários que não são felizes. Sim, Coisas simples que eu falo para algumas pessoas que elas não dão valor. Meu filho nasceu agora. Cara, ele tem saúde, não tem nenhum tipo de doença. Imagina quantas pessoas que infelizmente seus filhos vieram com alguma situação adversa, que dariam tudo que tem para isso não acontecer, né. Um amigo meu, o Tenente Clímaco, grande abraço, meu parceiro, meu irmão, meu amigo, me ensinou muito. E por uma né, infelicidade, uma fatalidade, ficou paraplégico. Ele era triatleta, Ironman, tudo bem que ele deu a volta por cima, hoje ele fala que era o que ele tinha que passar, hoje ele descobriu o propósito de vida, só que ele é uma das poucas pessoas. Quantos ficaram na depressão, ou Deus me livre, se suicidaram por algum problema, e hoje eu me encontro com saúde, tenho onde morar, tenho um trabalho, tenho uma família, então isso é como você falou da gratidão. Eu cheguei ao ponto de falar assim: "Cara, tá bom pra mim isso. Eu tenho que seguir os mandamentos de quem eu me espelho, que é quem? Jesus Cristo, sim, né. Eu tenho uma tatuagem dele no peito e não é por acaso. Chegou um momento que eu falei assim: "Cara, eu quero ser igual". Não que sim, eu quero ser Jesus, né, sim. não com Eu aquele eu tenho ar essa de sensação. de prepotência, mas de cada dia Isso ser mesmo. mais parecido, né, em santidade, em servidão, servir ao próximo. Claro que eu queria ter recursos para, né, ajudar financeiramente, mas não aquele de só dar comida, né. Vou ali, faço um sopão, e sim ensinar a pessoa, tirar a pessoa daquela situação, como você faz o teu trabalho de terapia, para a pessoa entender que ela mesma pode sair daquela situação, de ter uma instituição e até um projeto, né, futuramente aí, eh não deixei isso de lado, se for na política ou se for por algum outro meio, eu quero ter. E muita gente não entende, né, fala: "Pô, você é louco, né, pra que isso? Se sacrificar por É pessoas que nem propósito. te conhecem". Então hoje eu vi, eu pedia tanto para Deus me mostrar um caminho, que eu falo, uma história que eu conto às vezes no podcast que eu vou como entrevistado. Esse canal, o Força e Honra Podcast, esse programa, foi algo que eu pedi. Como que eu posso levar uma mensagem positiva? Que eu não consiga passar, mas eu consigo fazer com que outra pessoa passe uma mensagem, e muita gente agradece, porque eu agradeci a muitas pessoas, os podcasts que eu assisti, um curso, um treinamento qualquer, então isso hoje faz, o meu propósito de vida. Eu tenho vários projetos futuros, mas eu vivo muito mais o presente, né. Tanto é que eu falei assim: "Pessoal, eu vou tentar focar no meu filho agora. É um mês que eu não vou fazer quase nada voltado à política, voltado aos projetos, voltado ao podcast". Só que eu falei: "Não, final do ano eu quero fechar, né, com chave de ouro". O pessoal aqui do estúdio vai também ter um momento de férias deles, né. Então eu falei: "Vou falar com a Fabiana", que é uma pessoa que me trouxe uma conversa legal, algo positivo, e eu vou trazer ela, e o ano que vem vou dar continuidade, só que a gente precisa daquele momento que você falou, de curtir, Sim, é de fundamental fundamental, o contemplar café da manhã que você falou, hoje todo dia de manhã todo é dia. o café da manhã da mesa, a gente tenta deixar a mesa mais bonita possível, com fruta, né, sentar os 3 para Isso, comer, é as muito bom. pessoas juntos. E um detalhe que eu vi, não lembro se foi o Wesley Delanogari, que ele é psicólogo, ele é neuro neurocientista, não sei se ele é neurocientista, mas ele tem um reservatório de dopamina, ele fala bastante sobre a dopamina, né. E ele falou: "Tenta, num café da manhã seu, esquece celular e focar no mastigar, no sentir o gosto da comida".
Cara, a gente come rápido, não sente o gosto, Sim. come por comer, tá focando em outras coisas, e é tão simples, é tão prazeroso você só parar, fechar o olho e sentir o gosto do que você tá comendo. Eu faço meio que uma salada de fruta, né, só que aí quando você come uma fruta, você sente o gosto daquela fruta, de Sim. outra fruta. Para muitas pessoas pode parecer besteira, mas tenta fazer esse exercício. Porque a gente contempla aquele momento, né. E Exatamente. assim, eu estar naquela mesa que pra mim eu me sinto bem nela, eu olho pra janela, tem uma plantinha ali, tem a luz do sol, eu me sinto viva. De manhã eu ando na praia também, né. Melhor. E depois eu vou fazer os meus atendimentos, mas tem uma outra coisa que é assim, eu entendo que eu preciso ajudar as pessoas, porque isso faz parte de mim. Sim. Então, muitos dos meus atendimentos são voluntários. Inclusive, as pessoas que eu atendi daquela situação foi sempre voluntário. Eu não ia de jeito nenhum cobrar delas. E eu faço sempre o meu primeiro atendimento é voluntário. E se eu percebo que a pessoa não tem condições, ela precisa de pelo menos mais uma sessão, eu faço mais uma sessão. Ah, mas é uma sessão de terapia? Ela é muito profunda. Ela dá uma virada, eu vejo as pessoas saindo de lá e me abraçando. A pessoa entra triste e sai feliz. Fazer isso é muito legal. Eu tô atendendo lá na farmácia da Alquimista, a farmácia Alquimista lá na ponta da praia, lá no canal 6, de terça-feira, das 8 ao meio-dia. Eles me cederam um espaço lá, então a gente tá fazendo Perto pra do CPI 6 ali, né, no quartel. é isso. A gente tá fazendo o atendimento lá e a primeira sessão, né, o pessoal agenda, e eu vejo muita gente que entra e sai já transformada, entendeu? Feliz. Porque às vezes é um detalhe que a pessoa não Que tá horário conseguindo dia enxergar. repete aí? Terças-feiras, das 8 ao meio-dia, Legal. né. Então, assim, isso faz com que eu me sinta cumprindo o meu modelo que é Jesus, né, assim, cumprindo o papel daquele modelo que eu também escolhi pra mim, né, que ele dava amor o tempo inteiro. E aí tem uma coisa que é interessante, no próprio na própria próprio livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que fala sobre uma das leis, que é a lei da doação. Se você quer amor, dê amor. Se você quer alegria, dê alegria. Se você quer prosperidade, ajude o outro a prosperar. Então, à medida em que eu vou ajudando as pessoas a ficarem felizes, e eu vou fazendo isso de coração, porque é de coração mesmo, eu vou vendo que a minha vida vai se encaixando e vai indo para o eixo, porque Jesus é mesmo o modelo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, qualquer pessoa que vá contra isso, e por isso eu fiquei tão chateada com o vídeo que eu vi hoje daquele artista, porque eu falo: "O que esse pessoal, inclusive, está plantando para eles?". Além de eu ver aquele monte de pessoas inocentes ainda numa situação difícil, eu pergunto o que que esse ser está Consegue plantando entender, para ele não consegue entender que ele vai voltar para ele. vai voltar, mas vai voltar, porque a lei soberana é maior, Sim. né. Então, assim, a gente conseguir se colocar neste lugar de limpar o passado e perdoar, para não ficar vivendo de passado, que quem vive de passado é museu, né. Não ficar naquela ansiedade do futuro, é viver o presente, sabendo que você está sendo, guiada por Deus, porque Jesus é o seu modelo. Sim, Isso é maravilhoso, com certeza. nesse sentido que eu falo de me render a eles, né. Sim. Quando eu fiz o quando eu fui batizada, eu me emocionei demais, porque eu sentia uma presença grande. Então, assim, hoje, muitas vezes, quando eu tenho dúvida do que eu tenho que fazer ou não, eu pergunto para ele o que que é para fazer. Inclusive, algumas propostas que chegam, eu falo para a pessoa assim: "Deixa eu conversar com Deus primeiro, Sim. depois eu te falo". Né, e eu falo exatamente isso, porque eu vou ficar lá no meu interior conversando com ele, Sim. para ver se aquilo vou fazer bem ou não, se eu vou saber fazer aquilo, se eu vou saber conduzir aquilo. Então, essas são algumas mudanças que eu fiz na minha vida nos últimos 2 anos, e que hoje eu sinto que eu tenho plenitude. Conversei com a pessoa que falou para mim: "Mas não tem saída?". Eu falei: "Sim, a saída é espiritual, eu nunca me senti tão plena na vida". E é como eu tô me sentindo mesmo. E eu vejo as coisas indo para o lugar, elas vão se encaixando. E dá uma ansiedade, sim, de querer ensinar os outros, de querer passar para os outros, de querer tirar as pessoas do Caramba, sofrimento, como que não pode? Mas né. você tem que parar, pô, eu era assim antes, né. Sim, Então, cada um tem o seu momento. Hoje você falou do show do Roupa Nova. Com quantos artistas eu me decepcionei? Você sim, idolatrava aquela pessoa, fala: "Cara, não é possível que eu era verdade. tão enganado assim, né". Sim, Mas era o que eu tinha no momento, sim, era a informação que eu tinha, ou não buscava, né, a informação diferente, e fala: "Caramba, não é possível". Voltando para as conspirações, né, você vê Gustavo Lima.
pô, o cara de Cheio, direita, lotado, né, de Joinville. bolsonarista e tal. Se você começar a ver pela linha da marca da vodka dele, voltado dos sinais que ele faz, relacionado ao Baphomet, cara, aí você fala: "Cara, não é possível", que até o Gustavo Lima, É, tá vendo? Olha lá, até o Gustavo Lima já se rendeu a isso. gente, assim, Se Celso, quando você começa a entrar nesse diferente do você colocar pra fora o que vai te fazer bem, o que te vai fazer feliz, que todas essas pessoas estão com expectativa de como que elas vão ser reconhecidas, do que vão dizer delas, porque é por isso que elas estão colocando fora, né. Quando você está colocando fora, você está fazendo escolha errada, sem dúvida. Se você coloca aqui dentro, é o que você vai pensar de você mesmo, né. Porque quando você escolhe Jesus como modelo, você para também para olhar todas as suas ações e você tem que estar feliz com quem você é. ah, Eu fiz um monte de besteira na vida. Eu fiz um monte de coisa que eu olhava e falava assim: "Meu Deus, que vergonha de ter feito isso". Então, assim, hoje eu tenho um orgulho imenso de quem eu sou e de quem eu me tornei. você para e pensa, será o que que ele faria nesse momento? Às vezes algumas atitudes que eu vou fazer, o que que Jesus faria? O que que ele faria? É. Aí você vê essas pessoas fazendo essas escolhas, você sabe que vai dar ruim. Você olha, você fala: "Gente, isso não vai dar certo". Você viu a série Chosen, The Chosen? É maravilhoso, né? Não vejo a hora de sair, É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. não cortando um pouco, né, mas nós temos tempo também. Deixa eu te falar, sobre o livro, o que que você gostaria de pontuar? Então, o livro, ele veio assim como eu escrevi o livro em 4 dias. Cara, Eu tenho 52 anos de idade, eu não ia falar a idade, porque as pessoas falam: "Não fala sua idade não, mas eu gosto da minha idade". Eu tenho 52 anos de idade, eu escrevi o livro em 4 dias, ao mesmo tempo eu falei assim: "Não, eu levei uma vida para escrever o livro, que ele tem a ver com a minha vida". Mas eu tentei escrever um livro sobre a minha vida, a vida inteira, sabe, assim, quando você para, começa, escreve, fala: "Ah, isso aqui acho que vai ficar bom", dali a pouco não, não funciona. posso Aí eu começo a escrever disponibilizar no mais um canal pouquinho. lá depois? Pode, pode, por favor. Quero, escrever mais um pouquinho aqui, acho que isso aqui agora vai funcionar se eu falar sobre isso. E eu estava contando as historinhas, entendeu? Eu toda vez que eu começava a escrever um livro, eu percebi que eu estava contando as historinhas, eu estava lá na coitadinha da Fabiana, que ainda não tinha Chama se achado e era vítima, exatamente. Desta vez, eles tinham um propósito muito grande. Eu contei a minha história, eu contei tudo, inclusive as coisas que eu já tive vergonha e que eu fiz. Eu contei a minha história. Mas, tinha um propósito que era o de ajudar as pessoas a contar a história que eu vivi, que eu vi, e que ensinaram a gente a fazer manifestação, e que apesar de terem ensinado a gente a fazer manifestação, hoje chamam as pessoas que fizeram manifestação de terrorista, porque não era a manifestação que eles queriam, é, né. Então assim, então eu conto muitas coisas a da que fez parte da minha formação enquanto ser, né, mas com um propósito muito claro, que era o de ajudar aquelas pessoas. E aí, em 4 dias, eu comecei a escrever, eu fui fazendo e falei: "Ah, vou escrever esse livro". Tinha assistido o filme da vida do vice do Trump, do J.D. Vance, e aí eu vi o filme dele e falei assim: "Nossa, eh, que interessante". E eu fui vendo que enquanto eu estava vendo o filme, eu tinha com vontade de contar da minha história, tinha com vontade de falar do que eu vivi. E aí eu comecei a escrever. Em 4 dias ele estava pronto. E eu falei assim, nisso aí sem dúvida teve guiança, né, teve Deus ali dizendo: "Faça". E aí ele fala muito também desse livro sobre a gente deixar para trás muitas das mágoas. E ele fala, ele leva a Jesus, né. Então assim, sem dúvida eu já dei spoiler, mas tem muita coisa lá para ler sobre a minha vida. cara, Vocês têm que ler legal. para saber, Vou ler tudo, mas sei. eu sinto, assim, que foi um projeto que não era meu não, Caramba, você sabe. foi usada ali, né, pra Eu acho que eu fui instrumento, instrumento né, então a minha usada no bom vontade sentido. de disponibilizar, e eu disponibilizei, porque eu fiquei pensando: "Ah, vou atrás de uma editora", e gente logo pensa: "Bom, vou atrás de uma editora, quanto tempo isso vai levar? Demorar, Ah, eu tô preocupada com os meus direitos autorais". É lógico que um dia, se ele for publicado, eu vou ficar muito feliz, porque é a minha vida que está ali, e eu vou ficar feliz de receber os direitos autorais. exatamente. Mas que a minha vontade era liberar as pessoas do cárcere, Sim, eu não podia segurar a história, sim. né. Então eu comecei a mandar para as pessoas no WhatsApp, mandei para você, mandei para um monte de gente, então, leiam até para entender o momento histórico que a gente está vivendo, né, para conseguir ter um olhar diferente com relação a isso e quem sabe eu gostaria
que a gente estivesse falando sobre isso e todo mundo já tivesse solto. Enquanto eu escrevi o livro, inclusive, num determinado momento eu tô falando: "Eu espero que enquanto vocês estiverem lendo esse livro, não tenha mais ninguém preso e as pessoas não estejam exiladas", Caramba. né. Mas e aí eu me vejo tendo que falar disso nesta situação em que elas ainda estão Vai presas e exiladas, é surreal, vai não chegar me o momento conformo, certo. né. Mas leiam, chama Memórias de uma Patriota, desmistificando a teoria de golpismo que imputaram aos patriotas na porta Caramba. dos QGs, é o subtítulo dele. Boa. E falando na mensagem do livro, né, eu gosto de sempre deixar para que o convidado fale uma mensagem final, né, aquela mensagem que vai ser ouvida por todo mundo, todos os Instagrams, WhatsApps, televisão, rádio, outdoor. Manda uma mensagem aí para todo Eu mundo que não tá nos consigo ouvindo. pensar em outra que não seja Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só quando a gente entender que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E implica, inclusive, em colocar limite, porque como amar ao próximo como a mim mesmo significa que eu tenho que me amar em primeiro lugar, né? Então ele não estava falando para você aceitar tudo que fazem, Exatamente. certo? Enquanto não as pessoas não entenderem que o amor é o principal, a gente ainda vai ter muita gente sofrendo. Boa. Quem entende já se sente sendo extremamente protegido por Deus, né, e com condições de ajudar e de construir uma terra melhor. Verdade. Eu acredito Só para nisso. acrescentar, quando a gente fala do perdão, né, eu vou retificar que é difícil, mas muitas pessoas, inclusive algumas próximas, né, não entendem a diferença do perdão e remetem à situação, vai, de traição. Um exemplo, o marido ou a mulher traiu. O perdoar, eu sei que a pessoa tá com raiva, né, errou, não quer dizer que você tem que voltar com aquela pessoa, né, se vai te fazer mal. É perdoar para você mesmo ter a paz. Porque até mesmo no Pai Nosso, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que eu peço perdão para Deus e eu erro bastante, tendo que eu não perdoo a outra pessoa? Isso que você falou é bem interessante, porque assim, ó, pra gente o perdão ele é extremamente complexo, mas perdoar realmente não significa você trazer a pessoa de volta para sua vida, né. Não significa que você vai conviver com ela. Se bem que eu já ouvi as pessoas dizerem: "Ah, então se, você não seria capaz de conviver com aquela pessoa, você não teria perdoado", mas não é essa a Ah, questão. tem Para diferença. mim o perdão, eu como terapeuta, né, eu entendo que o perdão é quando você não fica mais contando aquela historinha, quando aquilo não tá mais te atrapalhando, quando você consegue até desejar o bem para aquela pessoa, né. Então assim, você consegue e isso é um exercício, você consegue mandar luz e amor. Eu falo mandar luz e amor, porque é uma coisa que eu imagino mesmo, eu fecho os meus olhos e eu saio mandando. Eu me imagino envolta num campo de luz e eu saio espalhando essa luz. Numa meditação, vou contar isso que eu acho interessante, numa meditação eu vi um ponto de luz aqui na frente. De olho fechado eu vi um ponto de luz aqui na frente. Quando eu me concentrei nesse ponto de luz, eu vi um grande círculo de luz em volta de mim. Aí eu ouvi assim: "O que está fora está dentro, o que é pequeno é grande, você cada ser funciona como um grande neurônio. E no nosso sistema nervoso central, as informações vão por impulso elétrico de um neurônio para o outro. Então, imediatamente eu imaginei que fazia muito sentido e que se eu fortaleço o meu campo, ou seja, eu estou na paz, eu estou no bem, eu estou conseguindo ficar no perdão, né? Eu imagino aquele campo extremamente fortalecido por impulso eletromagnético, eu mando luz para acender a chama do outro, né? Porque uma vela ela acende 1 milhão de velas ou muito mais, Também. certo? Só precisa ela começar a dar a faísca. Então eu imagino isso, eu comecei a fazer esse exercício. Como tá lá no livro do Deepak Chopra, que se você doa amor, você recebe, doa alegria, você recebe, doa perdão, você recebe perdão, né? Eu saio, comecei a fazer isso uns 2 meses atrás, numa viagem, saio, fecho os olhos e vou mandando luz para todo mundo. Aí, tá vendo? Já manda pra gente também. Boa, vou tentar fazer esse exercício. Ele é muito legal, ele faz muito bem. Então o perdão é você conseguir de repente fazer isso, aquilo não te incomodar mais, essa historinha não ficar mais te atrapalhando e te atormentando, porque você acha que quando você perdoa você tá ajudando o outro, não, você tá ajudando você. Sim, Quando você acha que é para o outro, não é. O verdade. perdão é para você. Sim, é É verdade. para você poder viver e seguir a vida feliz, Porque o rancor, né, o ódio acaba contigo mesmo. é um veneno, né. Isso mesmo. Quimicamente e fisicamente Sim, já foi comprovado. sim.
Bom, você falou que ganhou um copo, né, não sei de quem, não me atentei muito para o café da manhã, a mesa, Beijo, amiga. Ganhei um ganhou conjunto de copos. então a caneca aí também é um presente, de porcion. Fabiana, obrigado, tá, Muito obrigada. pela presença de verdade e quero já deixar a porta aberta para numa próxima oportunidade, a gente falar Eu de vou estar outros menos assuntos. tímida, eu vou Não é estar menos nada, pô, eu tímida. também aqui não consigo me soltar muito, né, mas é o que eu tento pensar, é um bate-papo, né, e o que importa é a mensagem que a gente está querendo passar para as pessoas, né. Sim. Obrigado de verdade, quando quiser retornar, quando tiver algum assunto para falar, vou deixar o link, se tiver o link ou o arquivo, né, se você autorizar, no YouTube e no Instagram também, tá. Sim. Quem quiser, né, entre em contato com a Fabiana, também vou deixar os contatos dela na descrição do vídeo. Obrigado a todos os nossos apoiadores que nos ajudam, né, a manter o canal e continuem com a gente no ano que vem. Meu muito obrigado, Muito Fabiana, obrigada. Muito de obrigada, verdade. viu. Deus abençoe sempre. Sucesso. Sempre de obrigado Muito obrigada, viu. e feliz Natal a todos, feliz Ano Novo. Não se esqueçam de seguir o canal, se inscreva, ative o sininho da notificação e ajude o Apoia-se esse ano, só para que vocês saibam. É o segundo ano, na verdade, que a gente está ajudando uma instituição de órfãos em Cubatão, tá? Para fazer o Natal das crianças um pouco mais feliz. Não falo isso, né? Com o intuito de querer aparecer, nada disso, e sim para mostrar que quem está contribuindo, né, a gente está usando esse valor para algo positivo realmente, né? Foi em consenso com todos os apoiadores, unânimes, né? Falaram, pode continuar, pode fazer dessa forma, e assim foi feito. Então, ano que vem tem muita coisa para acontecer. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, força e honra.